de vocês, como é que vocês lidam com a emoção antes de um jogo decisivo e se depois do jogo é também crítico para vocês ou não? Vocês passassem com a garotada aí. Antes do jogo é difícil. Fica sem dormir. Depende do jogo. Eu tenho certeza que o Diego também, porque a gente concentrou junto. Dor de barriga. E eu sei como ele é. A dor de barriga bate, é normal. Você toma 20 banhos na concentração para esquecer de tudo, não quer saber de nada, não consegue dormir, vai dormir 3, 4 horas da manhã. Mas como o Diego disse, é aquela ansiedade gostosa, que é aquela ansiedade que tem que fazer você ficar ligado os 90 minutos, né? É aquela ansiedade boa. Ela não pode se transformar no medo, porque aí o medo de errar acaba acontecendo as coisas. Mas a concentração esse último jogo, a final da Copa do Brasil aí para chegar até o jogo foi difícil. A gente foi 2 dias antes para Curitiba e até chegar a hora do jogo chegava o Natal, mas não chegava a hora do jogo. Acho que isso aí é normal, é comum, porque se trata de uma posição que requer muita responsabilidade, muita concentração. Então, antes do jogo, realmente é um processo difícil. Eu, particularmente, sofro muito antes do jogo. Quando entra no ônibus, vai chegando no estádio, vai me acalmando um pouco mais. Mas é a tensão, a responsabilidade que nós temos. Às vezes, vai passar um jogo, às vezes o cara fala, o jogo ontem foi tranquilo, não foi bola no gol. Mas você está arrebentado no outro dia, de tensão, de não poder errar, de estar concentrado o tempo todo, olhando a bola. Eu particularmente vivi isso agora no jogo contra a Argentina, minha estreia na seleção. Foi um jogo muito tenso. Depois do jogo eu fiquei 3 dias com o corpo todo dolorido, porque era uma estreia, não podia errar, não podia falhar. Então acho que a gente tem que saber administrar um pouco isso. Mas no meu caso, assim, antes do jogo eu fico muito tenso. Só vou relaxar um pouco quando chega no estádio, que aí você já vai se arrumando, colocando uniforme, vai sentindo o clima, aí você já vai entrando no seu momento ali. Mas antes do jogo realmente é complicado demais. Quando o Diego foi fazer a estreia dele pelo profissional em 2004, eu estava concentrado com ele e a gente foi jogar o Campeonato Paulista e ele ameaçou se jogar da janela umas 4 vezes. Ele abriu a janela. E aí vinham os meninos nossos que cresceram com a gente na base e vinha e falava pra ele, e isso é normal, né? Porque tem a provocação dos outros jogadores. Aí vinha um menino que é muito amigo dele também, o Edmilson, e falava: não vai frangar hoje, hein? Não vai frangar, hein? Pelo amor de Deus. Só que daí eles quase se jogou umas 3 vezes ali da janela, mas aí foi calminho. Valeu. Legal. Os dois disseram que começaram bem cedo e a gente tem que lidar a vida inteira com a incerteza de se vai dar certo ou não, né? E no meio do caminho tem a escola, tem o estudo, tem a profissão, né? O plano B, né? Como vocês lidaram com essa incerteza e o que vocês podem passar para essa garotada em relação a esse assunto? Aí eu fui muito feliz porque, como o Diego disse, a gente cresceu em casa, né? Então eu tive sempre ao lado da minha família e uma das coisas que minha mãe nunca deixou eu fazer era parar de estudar. Então ela falou: você vai jogar, você vai treinar de manhã e de tarde, mas você vai continuar estudando. E eu consegui me formar, consegui fazer uma faculdade e isso eu agradeço muito ao Palmeiras, porque o Palmeiras pagou toda a minha faculdade, né? Eu me formei em Educação Física em 2005. E aí depois que eu comecei a jogar, né, comecei a ir mais pro jogo, aí acabei não conseguindo fazer uma pós-graduação, mas é um sonho que eu quero sim, é um desejo continuar estudando porque eu gosto, e eu acho que é importante, né, porque como você disse, você não sabe se vai dar certo ou não. Se der certo, ótimo, você tem um fundo para você ter uma reserva. Se não der certo, você já tem um backup, né, que a gente fala, para você poder fazer uma outra coisa, sem deixar de fazer o que gosta, que é jogar, né. Não, acho que é extremamente importante poder conciliar os dois. A gente sabe o quanto é difícil pela exigência que se tem o futebol, mas como o Bruno falou, ele foi muito bem. Eu já não tive essa felicidade, acabei parando no meio do caminho. Quando estava começando o primeiro grau, comecei a ser convocado para seleções de base e foi um ano onde viajava muito para fora, excursões para fora, ficava muito tempo fora. Então acabei perdendo muita coisa no ano e acabei reprovando até por falta, porque não tinha como ir. E dali pra frente foi a opção minha, seguir o futebol, enfim, acabei não terminando, mas é extremamente importante conciliar e dentro do possível, se puder conciliar o trabalho com o estudo, com certeza é muito bom, até porque a nossa carreira ela é muito curta. Você com 37, 38 no máximo já está
se aposentando. E você tem muita coisa pela frente ainda para poder administrar, então ó, lá na frente isso vai ser exigido, então é importantíssimo conciliar as duas coisas. Mais alguém queira fazer alguma pergunta? Bom dia. Sou treinador de goleiros também do Centro Olímpico, trabalho junto com a Lê, trabalho com a categoria de base, trabalho com 7 goleiras, 17 anos. E a minha pergunta é o seguinte, Mourinho diz no livro dele, um tal de treinador Mourinho, não sei se você conhece, ele diz no livro dele, ele defende muito o treinamento global, ele não defende muito o treinamento específico. Eu tenho tido um resultado com uma goleira de 13 anos a respeito disso daí também, a gente procura não dar muito treinamento específico para ela. Pensando nesse tópico, vocês que jogaram fora, trabalharam com goleiros de fora, outros treinadores estrangeiros, nesse tópico eu pergunto o seguinte, defendem mais essa parte de treinamento específico? Nós temos realmente os melhores preparadores de goleiro do Brasil, e se nós não temos, o que precisa ser feito para melhorar? Eu acho que tem. Nesses 15 anos de Palmeiras, eu tive a felicidade de trabalhar com os melhores, assim, Pracidelli, o Wendel, que foi campeão do mundo em 94, né? Todos os treinadores, o Zé Mário. E eu acho que a gente tem os melhores treinadores de goleiro do mundo, sim. Tanto é que você vê a evolução dos goleiros no Brasil, como o Diego disse, se deve muito aos treinadores de goleiro também, com certeza. Eu não posso dar minha opinião sobre isso, porque a gente não tem, né, essa vivência. Como você disse, se está tendo resultado, eu acho que é importante continuar. Eu acho que é bom, porque você consegue ter um paralelo para traçar uma comparação entre o individual e o global. Então eu acho que é bom nesse sentido, mas a gente acabou trabalhando a vida inteira de uma forma, né? Então é muito complicado a gente falar. Até porque se eu for falar, a gente for fazer a mesma, assim, falando por mim, se você for generalizar e me colocar para correr junto com os jogadores, eu vou chiar e eu vou xingar porque eu odeio correr. Então, o negócio é você falar com o Diego, ele vai gostar, porque ele gosta de correr. Não, acho que tudo é um processo de adaptação e resultado. Difícil falar também porque minha vida inteira eu trabalhei especificamente, né? Então eu tô acostumado com isso. Quando eu cheguei lá fora, eu passei 13 anos no Palmeiras, fiz minha base toda, cheguei no profissional. E quando eu cheguei lá fora, eu ia fazer o trabalho com o treinador de goleiro. Tudo que eu fazia, ele falava que eu estava errado. Aí teve dia que eu chorava de raiva, porque eu falava, não é possível, eu passei 13 anos, minha vida inteira fazendo isso, para chegar aqui e falar que estava errado. Só que eu parava e olhava os outros, que eram de lá, que já estavam adaptados, e tinha resultado. Então eu tinha que me adaptar. Então eu acho que tudo como eu falei, depende muito da aceitação do atleta, do treinador, e claro, se ele está tendo resultado, acho que tem que manter a filosofia dele, e se o atleta se sente bem, está se sentindo confortável e está tendo resultado com um tipo de treinamento, seja ele A ou B, acho que tem que se manter, ou que se sente bem, ou que vem colhendo resultado. Obrigado. Mais alguém queira fazer alguma pergunta? Monique. Bom dia. Vocês agora há pouco falaram sobre momentos altos e baixos da vida de vocês. Qual foi a maior motivação para vocês conseguirem chegar a um bom nível de novo? Eu tinha muita vontade porque, assim, eu sempre tive o apoio dos meus pais, né, a vida inteira. E eu jogo no Palmeiras e não é porque eu jogo, a minha família sempre foi palmeirense. Então, poder dar uma alegria que eu vi eles tendo quando a gente conquistou a Copa do Brasil, e saiu meu pai, minha mãe, minha família toda, meus tios torcedor, parando na rua, soltando rojão, carreata de carro lá na avenida, sabe? E quando eu liguei pra casa e eu vi que eles estavam lá, e meu pai passava pra todo mundo, telefone, todo mundo falando comigo, essa pra mim foi a maior motivação, minha família, assim, poder dar essa alegria pra eles, né? Pra mim foi a maior motivação. Eu acho que é isso que ele falou, o sonho, o objetivo que você tem, porque quando você começa, você traça uma meta, traça um objetivo, e a gente sabe que o goleiro ele sofre muito, muito treinamento, muita cobrança, e os momentos ruins ele vai vir, vai existir, então você tem que saber lidar com isso, e quando você passa por um momento difícil é um aprendizado muito grande, e quando você consegue dar a volta por cima, ou seja, vencer um jogo, vencer um campeonato, qualquer coisa que seja, quando você atinge esse nível, tudo que você passou para trás, é claro que você vai lembrar,
mas você vai ver que tudo valeu a pena, todo sacrifício, toda dificuldade, todo aprendizado. Então acho que é isso, o seu sonho, a sua meta traçada, que você não pode deixar de tentar buscá-la por algum momento que esteja acontecendo que não é o esperado.